Gente, antes de continuar com as últimas 25 coisas sobre mim, eu quero mandar um recado para os meus sobrinhos que ficaram muito enciumados porque eu não citei eles quando eu falei da minha família no vídeo anterior. Então, um beijo Joaquim, um beijo Benjamin. O Joaquim tem 12 anos, o Benjamin tem 8. Os dois são filhos do meu irmão mais velho, Júnior. Ju, esse é o momento em que você pode pausar o vídeo, porque algumas das respostas que eu vou dizer a seguir, como diria o xerife Woody, eu não posso falar na frente de brinquedos em idade pré-escolar. Alaska, Kátia, Sasha. Uma primeira experiência que realmente foi muito incrível para mim, muito surpreendente, foi conhecer o Japão. Quando eu fui para lá, eu conversei com várias pessoas que já tinham ido para o Japão e todas tinham dito que era incrível, então minha expectativa estava lá no alto e foi melhor ainda do que eu imaginava. Na lista agora que eu gostaria de conhecer pela primeira vez, Peru, África do Sul e países da Escandinávia. Cara, eu gostava de laboratório de jornalismo mesmo, que é fazer os jornais que a gente fazia no curso da ECA. Eu lembro de, por exemplo, para o Jornal do Campus, que é o jornal que circula na cidade universitária, em todo o campus da USP, eu fui passar 3 dias num acampamento do meu MST. Foi uma puta de uma experiência legal. Também acompanhei o governador Alckmin um dia de eleição, porque era a época de eleição para governador. Fiquei um dia na cola dele, também quando você tem 18 anos. Foi uma experiência, nossa, eu estou aqui com o governador, o candidato. Foi bem incrível. Eu tinha 2 veteranos da faculdade, na verdade um era veterano, o outro era um colega de classe, os dois eram editores da Mundo Estranho, e eu pedi uma oportunidade, fui lá, falei, mostrei, eles sabiam que eu entendia muito de cinema e televisão, e eles tinham acabado de criar uma seção sobre isso na revista, que foi onde eu comecei, em 2005, então eu freelei durante muitos anos cuidando dessa seção, depois eu comecei a fazer algumas perguntas e respostas, ainda como repórter, fiquei como freelo durante 5 anos, e aí em 2010, quando abri uma vaga de editor, eu já tinha feito alguns trabalhos, edições especiais para a Paty, que era a diretora de redação da Mundo Estranho. Ela sabia que eu seria um bom editor, e eu conhecia a revista, eu estava há 5 anos freelando, já tinha feito matéria de capa. E aí quando abriu essa vaga de editor, ela me chamou. Cara, tem muitos entrevistados dos sonhos, assim, gente que eu adoraria entrevistar. Tem muitos quadrinistas que eu gostaria de poder conversar. O Brian Michael Bendis é um deles, o Brian K. Vaughan, que foi o cara que eu falei de Saga no vídeo anterior, é um cara extremamente criativo e também trabalha com TV, fez Lost, fez um monte de série, então tem uma história muito legal. E o Cookie Monster. É bem difícil de dizer, eu não sei se eu me considero um youtuber ainda. Trabalhar com vídeo, especialmente dentro do YouTube, ele tem uma linguagem que é muito específica e tem um conjunto de valores dessa relação entre youtuber e público que é muito específico também e que ainda é muito estranho para mim. Porque jornalismo, ainda mais se você faz uma faculdade como a USP, que tem uma mentalidade super de jornalismo de jornal, você tem que se ausentar da notícia. Você nunca é a notícia, você está reportando a notícia. E o YouTube é muito bizarro, você vê que eu alterno vídeos, aí eu faço vídeos sobre cultura pop, vídeos sobre cultura LGBT, que são muito baseados na minha própria experiência, e os vídeos de cultura LGBT, que de um jeito ou de outro falam da minha vida, sempre tem muito mais views do que os vídeos de cultura pop. E os vídeos de cultura pop são os vídeos em que eu de fato me esforço mais para fazer, porque eu tenho que pesquisar mais, eu tenho que ir atrás, tenho que descobrir informação, tenho que checar dados, não é só a minha opinião e essa é a minha experiência. E é muito bizarro, porque o que vocês querem, na verdade, é a parte sobre a minha vida, é a parte particular, é essa relação de conversa que a gente tem. E isso é muito estranho para quem é jornalista, para quem foi criado com uma outra mentalidade. Então, eu ainda sinto que eu tô me ajustando ainda. Isso varia muito segundo o tamanho do vídeo, o tamanho do roteiro e a complexidade do tema, se eu vou usar cenas de trailers ou de outras coisas, ou fotos, enfim. Mas geralmente é pelo menos umas 2 horas para escrever o roteiro,
1h30 para gravar e umas 4 horas para editar, pelo menos. E mais aí uma pós de subir no YouTube, criar thumbnail e etc. Então, um vídeo em si deve dar umas 10 horas no total, assim. Eu já pensei em escrever livros, eu tenho 2 ideias de livro. Nenhuma delas é de ficção. Acho que seria muito presunçoso da minha parte querer escrever ficção, porque eu não sei se eu tenho algo tão elaborado e complexo para comunicar para as pessoas. Os 2 livros são de não ficção, os 2 eu pensei na época da Mundo Estranho. Um tá ligado com cinema e o outro é coisas variadas da vida. Só que eu nem comecei, assim, eu só tenho a ideia e ainda não parei para me disciplinar e pensar que eu quero fazer esse projeto acontecer ainda, sabe? Quem sabe no futuro. Eu vou ler Harry Potter, gente, eu prometo, está na minha lista de promessas. Eu criei uma lista de 100 objetivos e metas na vida que eu quero cumprir ainda. E uma delas é, de fato, ler todos os livros do Harry Potter, entre outros livros, é uma lista grande. E sim, uma hora vai acontecer, gente. O plano é que acontecesse quando eu me aposentasse, né? Mas aí agora a gente tá com a reforma da Previdência, provavelmente eu nunca vou me aposentar. Então, se eu não ler Harry Potter, a culpa não é minha, a culpa é do Senado, da Câmara, do Bolsonaro e do Temer. I'm going down to South Park, gonna have myself a time. Friendly faces everywhere, humble folks without temptation. Eu tendo a gostar de personagens de animação que são obsessivos, de certa maneira, são pilhados, assim. Eu lembro, por exemplo, na Pixar, a Pixar faz muito isso. Procurando Nemo, eu gostava do peixe amarelo que ficava com as bolhas, o Bubbles. Bubbles! E no Wall-E eu gostava do robô que ficava limpando o chão, que era obcecado, a única coisa que ele queria fazer era limpar o chão. Mas, no geral, assim, personagens maiores que tem falas e conversas, acho que o meu favorito é o Butters, do South Park. Ah, Butters! Hi, Dad! Oh, God! Oh! I'm glad I found you. I think I know the perfect anniversary present for Mom. What are you doing with your wiener out there, Dad? Eu sou uma mistura do Butters com o Tweek, assim. O Butters tem aquele lado ingênuo e maravilhoso e fofo de ver a vida. Ele é super receptivo para as pessoas, ele é super infantil, de certa maneira. E o Tweek é aquele pilhado, ansioso. Meu Deus, vai dar tudo errado! Just put it between its eyes. Yeah, but what if I'm putting on the nose, the snowman comes to life and tries to kill me? Meu Deus, eu sou exatamente a mistura dos dois. Desde os 14, 15 anos eu tenho uma promessa, ou uma meta, na verdade, de assistir 183 filmes ou temporadas completas por ano. Porque isso equivale a um filme ou temporada completa a cada 2 dias. Então, e de fato eu tenho mantido isso desde os 14 anos. Eu vejo muita coisa. Nesse período agora em que eu ainda tô muito mais livre de tempo, porque eu não tô com um emprego fixo, essa lista eu já tô quase completando 183 agora em agosto, setembro. Provavelmente, talvez seria super resistência, eu acho, que assim, eu tenho uma saúde muito boa. Não tenho nenhuma doença grave, não tenho nenhuma alergia, não tenho nenhuma intolerância alimentar, não tenho fobias, eu nunca passei por nenhuma cirurgia, nunca quebrei o braço, nunca quebrei uma perna, enfim. Wolverine se cuide. Eu tenho um símbolo da Fênix na batata da perna, que eu já expliquei no primeiro vídeo dessa encarnação do Gay Nerd. Tenho um símbolo do Catan nas costas, que eu já expliquei em um outro vídeo mais antigo. E eu tenho 3 tatuagens no braço que eu considero uma só, que tem uma explicação específica e que eu ainda vou fazer um vídeo contando, que é muito legal para compartilhar com vocês. Eu tenho ideia para mais 4 tatuagens, 2 são desenhos, 2 são frases. Tem algumas pessoas que eu admiro. Eu penso, por exemplo, hoje muito no Greg Berlanti, que é o produtor de uma porrada de séries. Supergirl, Arrow, Flash, You, Riverdale, tem um monte de série. E eu acho que hoje a gente tá numa fase de representatividade, a gente passou
aquela fase em que a gente precisava de que os atores e atrizes se assumissem publicamente. A gente ainda precisa disso, mas hoje para mim é muito mais representativo ver pessoas em posição de decisão que são abertamente LGBTs e usam esse poder de decisão que elas têm para melhorar a representatividade da nossa comunidade na mídia. Dos que eu considero namoro mesmo, foram 5. O penúltimo foi o mais longo, que durou 5 anos e 2 meses. E o último foi o mais curto, que durou 7 meses só. Que tipo de pessoa perturbada me faz essa pergunta? Mano, que coisa mais cruel. Cara, basicamente você tá pedindo pra eu decidir o que é mais importante na minha vida. As interações pessoais ou as interações culturais. E a verdade é que as interações culturais são mais importantes. Porém, eu acho que ser gay não é o fator mais importante da minha vida, mas é certamente um fator que regula vários outros aspectos da minha vida. Aspectos de quem eu sou, de como eu interajo com as outras pessoas, de como eu entendo a sociedade, de como eu entendo a mim mesmo. O grande superpoder de qualquer gay que sai do armário é que a gente, desde pequeno, precisa desenvolver um autoconhecimento muito grande, muito grande. E isso é uma habilidade essencial em vários aspectos da vida, inclusive eu acho na vida profissional. Tem uma outra coisa, eu não acho que eu gostaria de ter vivido a minha vida sem amar os homens que eu amei e sem ter sido amado pelos homens que me amaram. Provavelmente eu escolheria ser gay. Uma coisa que eu acho que talvez eu tenha descoberto, na verdade, recentemente, assim, com a terapia e com os meus amigos, o fato de que eu sou uma figura que agrega as pessoas ao redor. Que não era algo que eu imaginava, eu sempre me considerei um cara solitário. E eu gosto de ficar sozinho, assim, eu tenho uma boa relação comigo mesmo. Todos esses hobbies que eu falei pra vocês, todos esses passatempos, as coisas que eu gosto de fazer são coisas solitárias. Jogar videogame, ler, série, montar Lego, enfim, são coisas que você faz sozinho. E eu sempre gostei muito disso, mas eu descobri recentemente que eu tenho uma vocação agregadora e que as pessoas gostam de estar ao meu redor e que eu naturalmente tento fazer as pessoas ficarem à vontade e felizes e ajudar as pessoas a se conhecerem, e eu gosto disso. Meu maior defeito vem um pouco de uma das coisas que eu também me orgulho bastante, que é o meu pragmatismo. Só que quando você é pragmático demais, é muito fácil você se tornar realista demais, ansioso demais e medroso demais. Eu sou um cara com muitas dificuldades com sonhos, assim, aspirações, ambições. Por isso que eu parei para fazer essa lista nesse momento de transição na minha vida. Eu quis fazer essa lista de 100 objetivos. Eu digo que tem 3 tipos de pessoas no mundo. Você tem as pessoas que enxergam o rio, as pessoas que enxergam a ponte e as pessoas que enxergam o outro lado do rio. E infelizmente eu sou o cara que enxerga o rio. A gente precisa dos 3 para fazer o mundo funcionar, fazer uma equipe funcionar, etc. Mas eu sou o cara que claramente primeiro enxerga o rio. E eu tô tentando me condicionar a enxergar a outra margem do rio primeiro. Não tem nada que eu olhe na minha vida e que eu imagine que eu gostaria de fazer diferente, ou que eu me arrependesse gravemente, ou que eu precisasse aprender com 15 anos. Entendeu? Uma sabedoria que eu tenho agora e que eu deveria ter com 15 anos, que ia facilitar a minha vida. Eu gosto do ritmo como eu aprendi as coisas. Então, provavelmente, a minha dica pra mim, com 15 anos, seria investir meu dinheiro no Google quando o Google saísse. Eu não sei nem se o Google tem capital aberto, mas enfim. Marcel, de 15 anos, pegue a sua poupança e compre ações do Google. Cara, não, sabia? Não. Eles me incomodaram quando eles surgiram. Comecei a ter cabelo branco com 23 anos. E na época eu arrancava, né? A gente não entende nada da vida mesmo. Especificamente onde ele crescia, hoje eu entendo que na verdade não era cabelo branco de envelhecimento. Provavelmente é por causa do vitiligo. Tenho vitiligo no cotovelo. E se você tem vitiligo no couro cabeludo, o cabelo que nasce nesse trecho é branco. E é muito engraçado porque essa faixa de cabelo branco que surgiu em mim era muito específica aqui no meio. E ela nunca cresceu. Aí depois eu só comecei a ter na lateral e ter na barba e tal. Onde eu arranquei muito cabelo branco, hoje tem uma falha, por isso que meu cabelo é penteado pro lado. Eu gosto do meu cabelo branco. Eu gosto, inclusive, da minha barba branca, assim. Aparentemente faz muito sucesso com os homens. Eu já tive momentos de achar que
minha vida com 50 anos vai estar boa, vai estar bem, e já tive momentos de achar que não vai estar tão bem. A geração anterior à minha foi praticamente erradicada pela AIDS e que nunca chegou aos 50 anos. A gente não viu gays com 50 anos, e os que tinham, todos estavam no armário, ainda era uma época de muito preconceito, etc. Então a gente não sabe ainda o que é ter 50, 60, 70 anos sendo LGBT. São muito poucos exemplos, muito poucas referências. Então acho que um pouco desse medo que eu tenho e que muitas pessoas devem ter é por causa disso, é porque a gente não tem essa referência ainda. Tem uma coisa muito específica na comunidade gay que é envelhecer, é um problema. A nossa comunidade é super obcecada com juventude, com beleza. E aí tem uma parte de mim que pensa, será que eu vou ficar sozinho com 50 anos? Eu me apaixonei a minha vida inteira. Me apaixonei com 20, me apaixonei com 30, tô me apaixonando com quase 40. Eu acho que eu vou continuar me apaixonando e conhecendo pessoas incríveis, seja lá qual for a idade. Eu acho que isso é o mais provável que aconteça. O meu maior medo hoje é eu não conseguir ser tão feliz quanto eu era 2, 3 anos atrás. Eu passar os próximos anos com aquela percepção dolorosa, tipo, aquilo ali foi o meu auge e agora é meio que ladeira abaixo e nunca vai ser como foi daquele jeito. Para não terminar, né, triste com essa última frase, com essa minha última resposta, escolhi essa pergunta bizarríssima. Do ponto de vista moral e ético, correto é salvar a Gretchen, porque a Jean Grey não existe. A Gretchen é um ser humano e todos precisaremos de Gretchen num apocalipse zumbi, né? A gente precisa de alguém para animar a gente. Quem é que vai gerar os memes do apocalipse zumbi? O zumbi? Não. Vai ser a Gretchen, então a gente salva a Gretchen. E é isso. Não, foi difícil responder 50 perguntas, imaginar perguntas para mim mesmo também não foi fácil. Jornalistas não gostam de serem entrevistados, mas eu espero que tenha sido interessante, que agora você me conheça um pouco melhor. Semana que vem a gente volta com uma programação normal, vamos voltar a falar de cultura pop, tem coisas acontecendo. Se você quer saber mais, se inscreve no canal, ativa os sininhos e eu te vejo na próxima terça. 50 vezes mais gay, 50 vezes mais nerd.